Mas eu e alguns colegas demos sorte na época. Você e alguns colegas apareceram mais ou menos na mesma época, vai? Não foi? Eu tenho a impressão que sim. Assim, a gente trabalhou junto, por exemplo, eu e o Karnal, a gente trabalhou junto na Casa do Saber, a gente é amigo já, sei lá, desde o final dos anos 90. Caramba. É. E Cortella era meu colega da PUC, ele aposentou já, eu ainda não. E agora, digamos assim, ao estrelato, acho que a gente foi mais ou menos na mesma época. Sim. O meu aconteceu especificamente por conta da Folha. Quando eu fui pra Folha, tipo, pra assinar coluna, porque eu já escrevi jornal desde os anos 90, foi em 2008, aí depois veio televisão, rádio, redes sociais e... Pois é, Pegou. isso é interessante porque eu não lembro, eu posso estar falando merda aqui como sempre, mas eu não lembro de um cara assim com bastante notoriedade como vocês antes de vocês. Não tinha mesmo. Não tinha No ramo da mesmo. filosofia. Não tinha. Primeiro porque não tinha redes sociais, né? E depois, assim, eu lembro quando eu estava na filosofia da USP, segunda metade dos anos 80, eu fui aluno da Marilena Chauí, Renato Janine Ribeiro, Oswaldo Porchat, Olgária Matos, Scarlett Marton, tive uns puta professor. Eles São nomes escreviam, reconhecidos e tal. sim. Eles escreviam no jornal de vez em quando, né? Nenhum deles eu lembro de ter chegado a assinar coluna no jornal, mas não tinha essa penetração, né? Eu acho que, apesar de que começou antes das redes sociais, eu reputo as redes sociais, no meu caso especificamente o trabalho que a Doca faz nas minhas redes sociais, que aí bombou. Entendi. Porque agora é mais... Eu acho que talvez existia um filtro ruim antigamente na TV para dar espaço para papos que fossem profundos, né? Ou não? Na TV, eu tava me referindo mais a jornal, A né? jornal? O jornal, eu não sei que Jornal escrito. Eu sou um cara jovem, não tão jovem, Que né? idade você tem? Eu tenho 30. 30. Não tão jovem, mas eu não vivi essa época. Tipo, eu nunca fui um leitor de jornal, tá ligado? Pegava e acompanhava. Então, TV não tinha mesmo eu não papo entendo qual que era o cabeça. cenário pra filosofia na época, em 1990. Não tinha papo Eu cabeça. não faço a menor ideia. Em televisão não tinha. Às vezes você tinha um comentário ou outro, tinha em jornal, como eu estava dizendo, aí você tinha os professores todos e outros escreviam, tinha cadernos literários maravilhosos, tanto no Estadão quanto na Folha, no antigo Jornal do Brasil, no Rio, tinha caderno de ideias. Isso quando eu era aluno de formação, assim, né? Em formação, na graduação e na pós. Televisão não tinha mesmo, não. Televisão veio nos últimos anos, assim, da gente ter espaço e, de repente, fazendo programa, sabe? Isso também veio junto com as redes sociais, eu diria. Eu acho que as redes sociais e a internet são um lugar bem fértil para quase qualquer coisa, né? Todo tipo de coisa. Pois é. O que Boa, lixo. é uma bom faca e de dois ruim isso, gumes, né? É bom e ruim. Porque- Mas será que a vida não é isso? Não é a gente ter um lugar tão fértil que até o mal pode proliferar? A vida, na minha opinião... Pois é, tipo, eu sinto que a internet é meio que uma mímica Filósofo pra caralho. Ele é. Eu quero fechar esse papo com você aqui, caralho. Tá louco? Caralho, tu tá de bobeira, o Monark é o maior... Se tivesse uma mina aqui na mesa do meu lado, eu ia dizer, ele tá querendo pegar a mina. Filósofo pra caralho. Não, mas de repente até pode ser, né? Bem e mal, mal e bem. A técnica é isso mesmo. Cria coisa boa, avião viaja, joga bomba. Isso é meio fato. Não tem como você pegar o mundo e achar que ele vai ser só a parte boa, ou só o que a gente quer que aconteça, né? Apesar de que a gente percebe que tem uma galera aí que como eles vivem dentro daquilo que todo mundo que tá ali acredita na mesma coisa, daí eles acham que o mundo na vida real é tudo parecido com o que eles estão vendo ali nas redes sociais, o que pode ser um problema delas, porque isola as pessoas do meio termo. Da realidade, né? Sim. Redes sociais têm uma certa vocação polarizadora, né? De bolha. Principalmente quando você tá... Eu acho que principalmente as pessoas que estão a fim de encontrar alguma forma de salvar o mundo, que é tipo de gente que eu não confio. Já escrevi isso várias vezes. Esse povo que acha que é do bem,
que é muito lindo, que só tem bons sentimentos. Ou então os tarados malucos, né? Porque eles são meio que... É aquele cara que acha que quer salvar o mundo e aquele cara que não pega menina nenhuma. São simétricos. Gostei. É porque ele quer salvar o mundo pra um dia pegar Pô, a ele precisa menina. salvar o mundo. Pô, sei lá, se o mundo acaba antes dele transar, seria muito triste. Provavelmente vai acabar. Você é pessimista nas questões de como andam as coisas? Não exatamente. Eu diria que eu tenho uma visão de mundo bastante cética, trágica, por conta da formação, meu histórico de formação e sei lá, o ambiente familiar. Eu fui criado num ambiente de muito livro, né? Meu pai e meu avô, médicos, humanistas e tal. Então, eu diria que eu tendo a ter uma visão de mundo. Filósofo, quando fala sério, fala devagar, tá? Não, tudo. Então, assim, eu tendo... porque as coisas você precisa explicar com cuidado. Senão o povo, ainda mais hoje em dia, que todo mundo entende a merda que quiser. Exatamente. Verdade. Então, assim, eu tendo a ter uma visão de mundo um pouco mais realista, né? Um pouco mais cética, o que normalmente é identificado como pessimista. No mundo que a gente vive, em que tudo é marketing. Todo mundo quer agradar todo mundo quer somar, falar de superação, como é lindo. Então, eu normalmente sou assimilado, inclusive me chamam de o Schopenhauer brasileiro, porque Schopenhauer, no século XIX, filósofo alemão, é o primeiro que rompe com a visão harmônica de ser humano, harmônica na filosofia, harmônica de natureza. Diz que tudo é dominado por uma vontade louca, insaciável. O cara que influenciou Freud, né? Na concepção de pulsão. Então eu tendo a ter um olhar mais pessimista. Agora, no fundo, quando você é um pouco mais pessimista para valer, você não é pessimista no varejo. Né? Que significa ficar falando que o mundo vai acabar por causa da Covid, dizendo que todo mundo vai morrer, entrando numa pira de que as vacinas são chips chineses para controlar a gente, né? Ou achar que o mundo nunca vai ser a mesma coisa, que a gente nunca mais vai dar beijo na boca. Isso que eu chamo de pessimismo no varejo. Quando você é pessimista no atacado, você acaba percebendo que o pessimismo no varejo normalmente é mau caratismo mesmo. Entendi. E esses pessimismos no varejo, eles são bastante alimentados pela... Cara, esse lance do chip na vacina, cara, como é que alguém pode acreditar nisso? Alguém me contou isso recentemente. Estou repetindo uma Não, mas coisa eu já que ouvi alguém isso me várias contou vezes. e que eu acredito que essa pessoa ouviu, porque... Não, eu também já ouvi isso. Eu há anos atrás fazia na FAAP, na Faculdade de Comunicação, onde eu dou aula, onde eu dou aula na graduação, mas isso há anos atrás, a gente recebia num trabalho que os alunos faziam, que eles traziam gente que acredita em coisa estranha, como se fosse um ensaio para fazer um talk show, uma coisa assim, né? De entrevistas. Eles entrevistavam os caras. Então veio o ET, gente que dizia que era ET. Caralho. E gente que dizia que estava com chip que o ET tinha colocado. Então essa história de ser chipado é uma história antiga, É né? velho. Agora a novidade é achar que a vacina chinesa vai chipar a gente. É um nível de debilidade mental que você tem que fazer um esforço pra escutar e não vomitar, né? Sim. Eu particularmente acho graça, cara. Eu ouço essas porra, eu acho graça. Não fico nem Não, eu puto. também acho graça. É que com o passar do tempo, foi tanta coisa que eu ouvi que já me encheu o saco. De repente, eu sou vocês amanhã. Chega uma hora que enche o saco. Faz entendeu? sentido, faz sentido. De ouvir merda. Bom, a gente já ouviu aqui que a Terra é plana, que a Terra é oca. Eu também já ouvi essas coisas. Que tem uns seres vivendo na Terra oca, dentro da Terra. Terra plana também O já cara ouvi. ainda falou assim, por isso que tu não vê que de vez em quando são os mamute? Que caralho. Onde que ele viu o mamute? É mamute. Os mamutes acabaram há muito tempo. Sim, eu vi uns descongelando agora por causa do aquecimento global. Descongelando, né? Os bichos estão mortos há muito tempo. Há muito cara. tempo. Cara, mas me explica um pouco aí. Eu não manjo muito bem o que é um filósofo, cara. Cara, eu posso explicar pra ele? Pode. Cara, ele basicamente tem as linhas de raciocínio dele, ele gosta de explorar elas o máximo possível e ele arranjou um dia de ganhar dinheiro. Então calma aí. Então tu Com tem isso. um jeito específico de pensar, é isso? Então, assim, olha. Primeiro, filósofo é uma formação
universitária, profissional. Na origem não era. Platão Aham. criou uma escola que ele chamava academia. Tu acha que necessariamente um filósofo precisa estudar filosofia? Eu diria para você o seguinte, para você pensar de uma forma mais organizada, você precisa ter disciplina. Tá. Porque um filósofo tem que ler muito. Porque senão você começa a dar opinião idiota. Entendeu? Assim, tipo, tá chovendo hoje. Ontem não choveu. Quer dizer, nada. Então você tem que ler muito. Pensar profissionalmente significa que você tem que estar lendo, entrando em contato, seja textos clássicos, autores atuais. Tem que ler muito. Por isso que eu falo que filósofo normalmente vive com os mortos. Porque a gente Fica fica lendo direto. o tempo inteiro lendo, e isso é a profissão. Então, se você não gostar disso, fudeu, né? Agora, desde o século XIX para cá, mais sistematicamente, filosofia virou uma profissão. Então, normalmente você dá aula, né? Você dá aula, seja em filosofia, seja em outros cursos. No século XX, na França, surgiram assim os primeiros filósofos pop. Sartre, Albert Camus, Merleau-Ponty, ali depois da Segunda Guerra, que ficaram famosos, davam entrevista em jornal, escreviam em revista. Então, Camus eu li bastante Camus, na faculdade. Mito de Sísifo, Estrangeiro, foram os primeiros filósofos pop, digamos assim, da história, e foi na França. Então eu diria para você que assim, um filósofo, ele pode ser apenas um reprodutor de muitas das ideias que ele estuda. A gente, na formação, a gente tem que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, sustentar tese, né? O doutorado tem que ser original. E, agora, você pode ou não desenvolver visões mais originais, que você chamou de ter umas ideias e tal. A nossa formação não é para isso. A formação filosófica profissional é para você ser especialista em determinada escola filosófica, determinado autor, uma área política, ética, sei lá, ciência, não sei o quê. Dependendo do teu, quando eu fui para filosofia depois de fazer 5 anos de medicina, né? Eu escutei muito na faculdade de medicina que eu fazia a pergunta errada. Por quê? Porque eu fazia perguntas de filósofo, né? Aí, quando eu estava no 2º ano, eu fui estudar Freud, psicanálise, para ver se dava um freio de arrumação na faculdade. Como eu venho de família de médico, então, vou ser médico. Bom aluno, vou ser médico, é normal, né? Mas aí eu fui morar 1 ano no kibbutz, em Israel, para espairecer a cabeça e tal. Mas eu fazia pergunta que eu levava umas bordoadas, assim, porque isso não é pergunta de médico. Aí eu fui para a psicanálise, estudei psicanálise cerca de 10 anos, e a psicanálise acabou me levando para a filosofia. Aí eu resolvi fazer a graduação de filosofia e fazer toda a carreira. Então, quando eu cheguei na filosofia, eu devia estar, na graduação, eu devia estar com 25 anos, alguma coisa assim. Não era mais moleque. Era jovem, mas é um moleque. Já era até pai, pô. Sim, já era pai, exatamente. E aí, assim, eu entrei na filosofia já meio que para valer. Eu não queria ir para a filosofia para virar especialista num cara e falar daquilo a vida inteira. Uhum. Eu queria ir para a filosofia para responder as perguntas erradas que eu fazia na medicina. Entendeu? Então, ainda no 1º ano de filosofia, eu era leitor do Paulo Francis, que eu não sei se vocês sabem quem é. Não manjo. É um grande jornalista que morreu em 97. Foi muito famoso nos anos 80, 90. Vocês iam gostar. Vocês gostam de rir de gente que fala merda? Põe Paulo Não, Francis. mas eu sou o cara que fala merda também. Mas normalmente. uma coisa é você falar merda, outra coisa é rir de quem fala merda. Tá. E tem um tipo de merda específica que a gente ri mais, né? E aí ele escrevia na Ilustrada, na Folha, na época. E eu já tinha a intenção de escrever na Ilustrada no 1º ano de filosofia. Eu já queria ir para a mídia. Entendi. Porque eu queria fazer parte do debate público. E eu fiz isso. Entendi.